Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9 em diante, que diz assim: E foi Jarbes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe lhe chamou Jarbes, dizendo: Porque com dores dei à luz. Jarbes invocou a Deus de Israel, dizendo: Tomara que me abençoe e que me alargue as fronteiras e que seja comigo e a tua mão me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo? Que não precisa é, resenha, não precisa ser expert, ter curso de oratória para poder falar com Deus. Não precisa nada disso. Ai, eu não sei orar. Ai, eu tenho uma maldição na minha vida, foi a minha mãe. Eu tenho uma maldição na minha vida, foi a minha madrinha. Eu fui amaldiçoada, ainda estava no ventre da minha mãe. Tem um Deus que pode te livrar, nos livrar de todos os males. É só nós nos voltar para Ele. E aí, tá resolvida a situação. Simples assim. É a gente que complica. Nós, ser humano, nós somos complicados. Graças a Deus que Deus não é gente. Porque se ele fosse gente, nós estava ferrado. Tava frito. Não tava? Tava. Porque o ser humano é complicado. Aquele Jarbes, a mãe dele teve muitos filhos. Mas esse cada um é diferente um do outro. 10 filhos, um é cesárea, outro é parto normal, um demora mais para nascer, o outro nasce mais rápido, outro nasce dentro do táxi, outro nasce antes de chegar também no hospital, e assim. Mas do Jarbes foi diferente. Essa mulher deve, para dar luz a esse filho, quase morreu de tanta dor. De tanta dor que ela fez questão de não esquecer. Eu, normalmente, quando eu passo por alguma tribulação, eu quero esquecer. Eu oro a Deus para que eu esqueça. Mas tenho coisa ruim que sempre procura colocar ali na nossa frente, que é para a gente não esquecer. Mas tem outros não. Tem outras pessoas que ela é masoquista. Ela gosta de ficar ali remoendo. Eu faço de tudo para me afastar daquilo que me aborrece. Se eu puder ficar cada vez mais longe, eu fico. A não ser que seja projeto de Deus e diz: não, tu tem que ficar aí porque eu te chamei para tu ficar aí, tu vai ficar aí. Os incomodados é que vai se mudar, mas tu vai ficar aí. Aí eu fico. Mas senão eu saio fora. Eu procuro riscar do mapa. E a mãe de Jabe, eu acho que ela era masoquista. Sim, eu acho que sim. Tu já imaginou toda vez que ela chamar aquele menino? É porque eu me. Mas por que Jabes? É porque eu tive tanta dor. Então, fosse assim, minha mãe tinha me colocado meu nome Maria das Dores. Porque a minha mãe, quando estava grávida de mim, ela sofreu tanto, tadinha. Ela tomou uma injeção e a injeção ficou só entre a pele e a carne ali, que teve que rasgar o braço dela ali para sair aquele líquido. Não, mas ela colocou meu nome de Francisca. Francisca, já viu o significado de Francisca? É benção. Então, mas cada um é cada um. E Jarbes tinha uma maldição. Tu já imaginou quantos bullying esse Jarbes não sofreu na escola? Ei, Jarbes, Jarbes. Olha a cara dele, coitadinho da mãe dele, quase morreu. O coitadinho não tem culpa. Ele pediu para nascer? Não, não pediu para nascer. Então coloca o nome da pessoa feliz. Porque colocar dores, meu Deus, é muita falta de criatividade, né não? Mas hoje continua assim.
Na minha casa, por exemplo, era 4, nós somos 4 irmãs. Era 4, a casa das 4 Maria, tudo Maria. Eu falei: "Não, Maria eu não vou querer não". Quer dizer, o meu seria Maria Francisca Carvalho da Silva, blá, blá, blá. Era tanto nome que não eu andava encurvada, que eu não aguentava de tanto nome na minha coxa. Chega! Cortei, tirei, deixa só Francisca. Não quero esse meio mundo de nome em cima de mim, não. Não posso nem andar com tanto nome. Mas no caso de Jabe, ele não fez isso. Ele orou. Eu não conhecia Deus. Eu fui conhecer a Deus de fato e de verdade aqui na Bélgica. Foi. Eu conheci a Deus de ouvir falar. Eu ouvi falar que Deus faz assim. Eu ouvi falar que Deus faz assim. Mas eu não tinha nenhuma experiência com Deus. E quando eu chegou aqui, um dia eu fui ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. E um dia Deus se revelou para mim. Se revelou. E eu passei a conhecer a Deus. Mas Jabes não. Eu acho que Jabes vinha de uma família cristã. Eu acho que sim, que ele vinha de uma família cristã. Tanto é que ele já conhecia Deus, que ele fez a oração. Naquela época, acho que não podia mudar o nome, né? Acho que não podia mudar, não. Porque senão o Jabezinho tinha mudado dele, né? Mas Deus mudou lá. Deus mudou a situação dele. Mudou a sorte de Jabes. E ele quer mudar a tua, ele quer mudar a nossa sorte. É só nós nos voltar para ele, que nem Jabes fez. Orarmos. E ele muda. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu te apresento esse Deus que pode te tirar da sarjeta, do fundo do poço e te colocar aonde tu nunca imaginou. O nosso Deus pode. Que Jabes fez essa oração. Tomara que Deus me abençoe e me alargue as fronteiras. E me livre do mal. E Deus ouviu a oração de Jabes. E a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que aqueles que tinham nome, talvez de riqueza, fortuna, felicidade, todas as coisas. Sabe aqueles nomes, sabe que já cheira a riqueza? Deus muda. Não importa. Deus, eu sou assim, sabe por quê? Porque o meu pai era desse jeito. A minha mãe também era desse jeito. Mas Deus pode mudar. Ele pode mudar a tua história. Uma oração, ela tira nós da aflição e coloca na bênção. Ele pode mudar. Uma oração, ela tira da maldição para as bênçãos. Transforma a tua vida, te tira do nada e te coloca no tudo. Uma oração a Deus. Porque tem muita gente que faz oração, mas não é para Deus. Aí tá teu problema. Mas eu não sei orar. Essa oração de Jabes aqui, por acaso? É complicada de fazer, pedir para Deus te abençoar, te livrar do mal e te alargar tuas fronteiras? Mudar a tua situação? Só que é assim, tem muita gente que ele quer benção e Deus abençoa. Mas aí ele não sabe o que fazer com aquilo que Deus deu para ele. Porque às vezes Deus dá, a pessoa pede tanto, ela nem espera estar preparada para receber. Porque às vezes Deus quer dar, mas Deus primeiro eu quero te preparar. Porque o que eu vou te dar é muito. Então, se eu sei que tu não vai saber administrar. Então, antes de eu te dar, eu vou te preparar. Vou te preparar primeiro aí nesse teu egoísmo aí que tu tem aí. Tu tem um negócio que é igual terra de cemitério aí dentro de ti. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não dá nada para ninguém. E não é assim. O que eu vou te dar é para você, mas também é para você abençoar pessoas. Porque vai ser muito. Mas tem gente que quanto mais ele tem, mais ele quer. Mas ele quer só para ele. Ele não quer dividir. Ele nem dá como passou com as pessoas. Para pegar na mão, não. Porque se der de mão fechada, para não abrir a mão. Tem gente que é desse jeito. Mais ruim do que Giló. Meu bom, tem gente que gosta de Giló. Eu não gosto. Porque Giló amarga. Mas tem gente que faz Giló sem amargar. E tem gente para tudo. Então busca Deus. Não complica a tua vida, não. Não fica buscando coisa para cá, coisa para acolá, um Deus para cada dia da semana. O Deus é o Deus de toda
todos os dias, de todos os momentos. Não existe nenhum, porque primeiro ele é o único. Os outros é tudo falso, é tudo mentira, é tudo demônio. O único Deus verdadeiro é o Deus Criador, que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Olha o Salomão. O Salomão, o pai dele, tinha uma aliança com Deus. E Deus prometeu para o pai de Salomão que não faltaria sucessor para sentar no trono, desde que os filhos de Davi andassem no caminho como Davi andou, no caminho do Senhor como Davi andou, não ia faltar. Antes de Salomão nasceu, antes de Salomão ser consagrado rei, já teve um que se apresentou lá na frente. Eita, Adonias foi, se apresentou, se consagrou rei e foi para ficar no lugar de Salomão, mas caiu, até morreu. É assim que Deus faz, porque às vezes a gente, não, mas eu tenho que me apressar para tomar aquilo, para chegar primeiro, porque senão ela vai tomar, ele vai tomar de mim. Se foi Deus que preparou para você, aquele que se levantar para tirar aquilo que é teu, ai, tem gente que não gosta que eu falo isso não, mas ele morre. Ele cai do cavalo com a cabeça enterrada na areia. Não sei, acontece alguma coisa. Mas ninguém fica com aquilo que é teu. Sentou na tua cadeira, Deus vai e destrona. Sai, porque esse lugar não é teu. Esse lugar é do meu filho, é da minha filha, não é teu. Pode até chegar, mas não vai permanecer, porque Deus vai levantar. Por acaso, Adonias foi lá reinar no lugar de Salomão? Não, porque Deus tinha. Era Salomão que ia ficar no lugar de Davi, que ia reinar no lugar de Davi. Era Salomão que ia edificar o templo. Era Salomão. Não era Adonias. E aí, quando Davi morre, né? Davi morre, Salomão vai reinar. Mas Salomão é ainda uma criança. E o que Salomão? Salomão tinha meio mundo de gente ali também, ao redor dele, que ele podia dizer, bom, isso aqui tudo meu pai deixou para me ajudar, porque eu sou uma criança ainda, não tenho muita ainda sabedoria, entendimento, como comandar todo esse povo, então me ajuda. Os conselheiros do meu pai me ajudam agora. Não, Salomão não foi pedir conselho para ninguém. Salomão foi pedir socorro para Deus. Ele foi orar ao Senhor. Foi orar ao Senhor. Por quê? Ele precisava de sabedoria para administrar aquele povo que era tão numeroso como o pó da terra. Aí é onde a gente se engana outras pessoas. Muitas. Porque em vez de pedir para Deus, vai pedir para a pessoa. Tem coisa que a gente pede para a pessoa que está do nosso lado. Não estou dizendo que a gente não pede. Tem. Mas nós temos que saber o quê? Primeiro que tem coisa que pessoas nem podem saber. Tem que ser no secreto entre Deus e você. Deus e eu. Nem pro teu marido, nem pro teu tio, nem pra tua tia, nem pra tua irmã, nem pra ninguém. É um segredo entre você e Deus. Primeiro que se você for contar para alguém, ninguém vai acreditar. Porque foi você que foi chamado, não foi ela, não foi ele, foi você. Então, por mais que ele esteja ali junto de ti, Deus vai se revelar para você, mas quem vai estar do lado não vai estar nem vendo. Deus vai estar falando contigo e ninguém está entendendo nada. Porque Deus ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E Deus se apresentou. Deus ouviu a oração de Salomão e atendeu. Tá vendo só? E várias pessoas na Bíblia que não se dirigiram àquelas pessoas que estavam ali do lado dela para orientar ela, mas ela disse: não. O que eu preciso é tão grande que não dá para pedir para pessoas igual eu. Eu tenho que pedir de Deus, porque Deus é o Pai da sabedoria. Por que nós temos o Pai para nos ensinar tudo o que precisamos? Por que nós vamos fadigar outras pessoas? Com as nossas. Ai, meu Deus. Tem gente que às vezes não quer chegar nem perto da gente, porque diz que quando chega perto dela, ela só sabe pedir. Não, eu vou ficar longe daquela mulher, longe daquele homem. Ou gente que não deixa você sossegar um minuto. Não deixa. É o tempo todo ali pedindo, pedindo. Pede para Deus.
Não, não tô falando isso para mim não, para mim pode pedir sim. Pode mandar, ó, não liga não, mas pode mandar um áudio que eu depois eu respondo, respondo. Mas não liga porque, às vezes você liga, eu vou estar dormindo, porque primeiro que os horários do Brasil é diferente daqui. E mesmo aqui, porque o horário que eu vou para minha cama dormir é 5 horas da tarde, que eu trabalho à noite. 5 horas da tarde, então manda áudio, que quando eu tiver um tempo até te ligo. Ligo, prometo que eu ligo. Só eu ter um tempo livre, eu ligo. E Deus disse para Salomão: ouvi a tua oração. Como tu não pediste a morte dos teus inimigos, mas sabedoria, foi isso que Salomão pediu para Deus. Sabedoria para administrar. Porque tem gente que Deus pede, ora para Deus e pede para Deus coisa que ela nem sabe se ela vai precisar. Depois eu pedi para Deus tal coisa. Ai, meu Deus, mas ai, tu sabia que isso já aconteceu comigo? Foi. Então, é por isso que você está passando, por isso que você está passando. Por quê? Que é para você aprender, para lá na frente, você poder orientar pessoas e dizer, gente, eu já passei por isso, foi assim, 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 mas eu venci, você também vai vencer. Eu passei por isso. Teve uma época que eu cheguei aqui na Bélgica, eu queria muito trabalho, muitas horas de trabalho. Falei, Senhor, eu preciso de tantas horas de trabalho para assim, para Deus. Tantas horas. E aí eu andava fazendo conta. Se eu fazer tal hora, porque aqui a gente trabalha por hora. A gente ganha por horas. Não é diária, é por hora. Aí eu falei, se eu fizer tantas horas, eu vou ter tantos franco. Na época era franco. Aí depois passou para euro. Se eu fizer tantas horas, eu vou ter tanto. Aí eu ficava fazendo conta. E Deus disse assim, para mim, não faça conta. Sabe o que eu fazia? Isso era no princípio, no começo da minha caminhada com Deus. Tu sabe assim, quando tem uma vala, assim, uma água, uma lama, uma água assim que tu tem que beirar para tu não pisar na lama? Assim eu fazia com Deus. Eu disse, eu vou beirando por aqui Deus não está me vendo, assim eu posso fazer a conta. Quando eu ia chegando, Deus, opa, tô aqui. Falei, Jesus, eu não posso me esconder de Deus, não. Que quando eu vou pensando que eu vou chegando, quando eu chegava no número 2, Deus dizia, já cheguei. Não faça conta, porque tem gente que é assim, tudo é na conta. Mas esse é o jeito nosso de nos organizar, né? Mas tem um momento que Deus disse, eu não quero que tu faça conta, eu tô no controle de tudo. E eu sou aquela pessoa que tudo meu é daquele jeito, porque eu não gosto de dar meu passo maior do que minha perna. Entendeu? Eu sou desse tipo de pessoa. E Deus disse, não faça conta. E eu comecei. Depois Deus me deu tanto trabalho, tantas horas de trabalho, que eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tá vendo só? Eu não pedi muitas horas de trabalho? Pedi. Aí eu tinha tanto, eu tenho, graças a Deus. É eu que faço as minhas horas. Trabalho quantas horas eu quiser. Deus me largou a fronteira que me deixou à vontade. 15, 16 horas. Eu não trabalho mais que eu não aguento. Mas se eu aguentasse, trabalharia. Trabalho de segunda a sábado. Segunda a sábado. E é desse jeito. Mas mais velho eu fico, mais trabalho ainda, mais e mais e mais. É desse jeito a minha vida. E Deus vai renovando as minhas forças, vai renovando as minhas forças. Então, isso é para você que está precisando de trabalho. Eu preciso de trabalho. Ora, fala para Deus. E depois não vai fazer que nem eu. Deus disse, não faça a conta. Mas aí eu dizia, se eu não fizer a conta, não, se eu não fizer tantas horas, não vai dar. Se você colocou na mão de Deus, vai dar. No momento certo, Ele vai te dar aquilo que você pediu. Mas é no tempo de Deus. Aguenta firme aí. Não sai do lugar, fica na posição que Ele te colocou. Porque vai chegar. Não chegou para Salomão? Não chegou para Jarbes? Deus não ouviu a oração de Jarbes? Deus pode transformar. Ai, Francisca, mas eu nasci numa família que eu vou te contar, viu? Olha, o pai, não, a bisa era pobre. A avó era pobre. O pai era pobre. O tio era pobre. Mas você vai ser rico. Rico da graça de Deus. Tem riqueza maior do que ser rico das bênçãos de Deus? Se você tiver Deus, colocar Deus na tua vida, Ele muda a tua história. A teu pai, a tua avó, a tua descendência, por quê? Porque não tinha colocado a vida na mão de Deus.
Tudo muda a partir do momento que nós colocamos tudo na mão de Deus. Ele faz um reboliço e muda tudo. Eu estou falando porque eu passei por isso. Tá vendo só? Por que a gente passa por certas coisas? Que é para depois tu ter testemunho. Como é que tu vai contar coisa que tu não sabe? Que tu não passou? Que tu não estudou? Tu tem que saber para tu poder passar, né? Para tu poder contar, né, não? Então, por isso que quase tudo que eu prego, eu digo, eu já passei por isso. Eu tô vivendo isso. Eu tô passando por isso. E eu vim de uma família assim. Mas quando chegou em mim, parou. Eu disse, quer deixar para mim? Deixa ouro, deixa prata, deixa euro, compra bastante terra e deixa herança. Mas o que não presta, eu não quero, eu rejeito, eu só quero o que é bom. E a minha aliança, a aliança da minha descendência, é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então você pode. Se você colocar a tua vida na mão de Deus, Ele muda a tua história. Não importa quem você foi até ontem, importa quem você vai ser de hoje para diante. É isso que vai contar. Ai, se tu roubava, tu não vai roubar mais. Se tu matava, tu não vai matar mais. Deus vai te dar a direção e tu vai continuar fazendo aquilo que Ele manda. E Ele vai mudar a tua história como Ele mudou a minha, como Ele muda de muitas e muitas pessoas. Quando eu falava para minha mãe o que ia acontecer com a minha vida, ela não acreditava. Ela dizia que eu tinha pegado o sol demais na muleira. Por quê? Porque Deus já falava comigo. Eu não entendia, mas já era Deus falando. Ele colocava dentro do meu coração, colocava a palavra na minha boca e eu falava. A mãe dizia, meu Deus, olha para nós, minha filha, olha para nós, olha a nossa situação. Eu vou andar o mundo todo. Mamãe dizia, essa daí, quando nasceu, em vez da parteira bater lá no traseiro, bateu, foi na cabeça. Porque desde onde que eu me entendo por gente, eu já falava coisas boas, palavra de crescimento, não palavra de derrota. Aí tem gente que quer crescer, mas só fala palavra de derrota, palavra de destruição. Você é aquilo que você profetiza. Se você profetiza que você é uma derrotada, um derrotado, você é um derrotado. E aí você quer ganhar, mas tirando dos outros. Também não vai funcionar. Começa a fazer aquilo que Deus te manda, fazendo as coisas com honestidade. E aí tu vai ver. Não precisa ter inveja de ninguém. Não. Tudo que nós precisamos é só pedir para Deus que Ele dá. Abundantemente Deus dá. É só pedir para Ele. E ser um filho obediente. Porque todo pai gosta de filho obediente. E aí sabe o que Deus falou para Salomão também? Porque tu não pediste a morte dos teus inimigos, até aquilo que tu não me pediu, isso também te darei. Riqueza, honras e glória, como antes de ti e nem depois de ti, homem nenhum na face da terra houve. E Deus quer fazer isso na tua vida, na minha vida, na nossa vida. É só fazer a oração certa. O que tu quer? Primeiro tu tem que saber o que tu quer de fato e de verdade. E aí tu vai no teu secreto lá. Tu não precisa gritar no meio da praça, no meio da rua para ninguém ouvir, não. É você e Deus. É intimidade, entendeu? Você e Deus. Conta tudo para Ele. Tu vai ver só. Quando tu levantar de lá, tu vai sentir sabe aquela sensação de alegria, de paz. É Deus respondendo a tua oração. Eu ouvi a tua oração e vou atender. Vou fazer aquilo que tu me pediu. Agora, se tu pedir a morte dos teus inimigos, primeiro que vai morrer vai ser tu. Então, ora pelos teus inimigos, ora por aqueles que te odeiam e coloca tudo na mão de Deus. Deixa que Deus é que vai tratar com ele. Porque a partir do momento que nós colocamos na nossa vida na mão de Deus, tudo que é nosso na mão de Deus, tudo que vem contra nós, primeiro vai ter que topar em Deus. E não tem ninguém que topa em Deus, pleita com Deus e fica de pé. Porque Ele é Deus. E nós somos frágeis, somos seres humanos frágeis, que basta um sopro e já era. Foi. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ore. Tudo que você precisar, ore e coloca tudo na mão de Deus e Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa esta água, abençoa, Senhor, tudo que está aí do lado deste celular, esse azeite, essa peça de roupa, esse pão, tudo que está aí do lado, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, meu Deus, que ela venha ser curada, Senhor, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço também, meu Pai, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa venha ter uma fé avivada, meu Deus. Que essa pessoa venha ser curada, ela venha ser liberta de todas as tribulações, de todas aquelas maldição hereditária que vinha de geração para geração, feito praga que foi lançada pela mãe, pela madrinha, não importa por quem foi lançada, mas a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus, está toda quebrada, toda maldição hereditária, toda praga, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa família vem ser uma benção, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito de inveja, espírito de tranca-rua, de pombagira, de Jezabel, de chucaveira, tranca-rua, Maria Mulambo, Zé Pilindro, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra Satanás e seus demônios, toda obra de feitiçaria contra esta pessoa, contra esta casa, contra esta empresa, contra esses projetos, no nome do Senhor Jesus Cristo, não vai prosperar. Esteja desfeita agora toda obra de feitiçaria, todo mal lançada contra esta casa, contra este projeto, esteja desfeito agora no nome do Senhor Jesus. Pai, abre as portas de emprego para essa pessoa que precisa, Senhor, de uma porta aberta, Pai. Abre, Senhor, que ainda nesse final de semana ela vem receber a boa notícia, Pai. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, o espírito do medo, o espírito do câncer, o espírito da depressão, o espírito de loucura. Vai repreendendo, Senhor, da vida deste homem, da vida desta mulher, da vida desta criança, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés para curar esta pessoa, calcificando os ossos, Pai, fortalecendo os músculos, Pai, os nervos, Senhor, limpando o sangue, Pai, trocando esses rins, Pai. Toca, Senhor, faz um transplante de rins nesta pessoa, Pai. Toda sequela de acidente, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Essa pessoa que tem diabetes, colesterol alto, Pai, toca para curar, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, receba aí a tua cura no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, para remover todo espírito de contenda, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, para queimar, Senhor, toda obra lançada, toda obra de inveja, de olho gordo, de feitiçaria, lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, seja desfeito. Esse demônio que recebeu uma oferenda para destruir esse casamento, no nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua família tenha paz, que esse casamento seja restaurado, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nas UTI, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, Pai, que o Senhor esteja socorrendo o teu povo, que o Senhor esteja libertando o teu povo de toda a tribulação, de todo fracasso, de toda muralha, todo obstáculo, todo espírito de falência, todo espírito da bancarrota, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada Satanás e seus demônios, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abre a janela do céu, Pai, sobre a nossa vida e derrama bênção sem medida, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.